Bom, pessoal, então, falando aí sobre a declaração do jornalista ontem, o Paulo Vinícius Coelho, né, o famoso PVC, ele falou o seguinte, ó, abre aspas aí para o que o PVC falou lá no canal do All Sports, né, onde ele trabalha atualmente. Tem um conflito aberto entre presidência e departamento de futebol do São Paulo. O que é que algumas pessoas estão suspeitando? Que Júlio Casares pode desidratar o futebol em 2025 e dizer: precisamos virar SAF. E quem é o CEO da SAF? Ele mesmo, tá? Essa foi a declaração aí do PVC. Então, só para falar, comentar, né, um pouquinho sobre isso. A ideia aqui que o PVC quis falar é o seguinte, que o presidente Júlio Casares vai tentar ao máximo não cumprir o acordo aí do fundo de investimento lá, né, no FINDC, para porque hoje o São Paulo tem um teto de gasto, né? Então o São Paulo não pode ultrapassar esse teto de gasto para conseguir aí futuramente sanar todas as dívidas, né? Então o presidente ele quer falar que não tem como você montar um time competitivo, trabalhar no departamento de futebol somente com esse teto de gastos, e ele precisa ultrapassar esse teto de gastos, né? Fazendo isso, praticamente vai ter aí uma treta, né, entre aspas, entre todo essa assessoria financeira e o São Paulo, e tendo esse princípio de briga aí, a única solução vai ser o que? Virar uma SAF. E virando uma SAF, a SAF precisa de um CEO, né, um presidente. E no caso, essa SAF aí, se acontecer, segundo o jornalista PVC, já está sendo tudo como se fosse manipulado, entre aspas, tá? Para que o Júlio Casares se torne aí o CEO dessa SAF, né? Quando você tem um CEO de uma SAF em um clube, não existe eleição para presidente, não existe esse negócio de tem que ficar 3 anos, depois tem eleição, não. O cara da SAF é o seguinte, ele fica o tempo que a SAF quiser que ele fique à frente ali de CEO comandando aí o futebol, né? Então, o que o PVC quis dizer é isso, que tudo que o Casares está fazendo é para realmente virar ali o CEO do São Paulo e ficar aí por um longo tempo aí no comando do clube, beleza? Mas assim, o próprio Belmonte, né, o próprio Belmonte deu uma entrevista hoje para o Alexandre Zanqueta, né, do blog lá do São Paulo, já desmentindo, falando que não existe nada relacionado a isso, que alguns dados que o PVC colocou lá, realmente de fato é verídico, mas essa questão de, não dá para fazer um futebol com esse teto de gasto, o presidente Casares quer virar CEO, não, isso daí é tudo balela, não vai existir, então vamos ficar despreocupados, né? Quer dizer, despreocupado não, né? Vamos ver o que vai acontecer aí agora nos últimos dias aí desse ano, qual que vai ser o cenário desenrolar dessa novela aí que o PVC acabou falando ontem aí sobre, beleza? E falando também, galera, aí sobre a Arboleda, né? Tá surgindo muitas notícias aí que o Arboleda aí vai ser vendido pelo São Paulo, é um cara que vai ser negociado aí, porque o São Paulo acha que ele tem um custo muito alto de salário, né? Hoje o salário dele gira em torno de uns 800 mil para um zagueiro já assim experiente, né? Com uma idade avançada. Então, se surgir uma proposta aí para o Arboleda, o São Paulo não vai fazer questão de segurar o jogador, tá? Inclusive, o próprio Zubeldia aí no final agora desse ano já estava testando outros zagueiros ali no lugar do Arboleda para saber se realmente a gente tem zagueiros que possam aí suprir essa saída caso aconteça aí do Arboleda, beleza? Então é o seguinte, ó, um dos possíveis clubes aí que vem sondando, vem conversando, que até inclusive os agentes do Arboleda já ofereceram, ele é o Cruzeiro, tá? Por quê? Diniz conhece o Arboleda, Diniz gosta muito do zagueiro, Diniz é o treinador lá do Cruzeiro e pode ser que realmente se o Cruzeiro fizer uma proposta o São Paulo vá negociar sim o Arboleda, tá? Eu, como torcedor, poxa, eu gosto muito do Arboleda, é um bom zagueiro, sempre representou muito bem a nossa camisa dentro de campo, apesar daquele episódio lá aí, em umas férias que ele teve lá, que vestiu a camisa do rival, mas enfim, é um cara que demonstra muita confiança quando tá em campo, é bom no jogo aéreo, bom no desarme, né? E vai fazer falta, né? Mas assim, o jogador também já tá com uma idade avançada, é o jogador mais antigo do elenco atual, desde 2017, é um cara que infelizmente os ciclos se encerram, né? Se o São Paulo quer renovar aí o elenco, o plantel, vai precisar de tirar alguns jogadores que estão há algum tempo aí no tricolor, né? E assim, o engraçado é o quê? Ó, que o contrato do Arboleda ele foi renovado no início desse ano pela atual diretoria, né? Com o contrato até o fim de 2027. Eu não entendo por que a diretoria então renovou o contrato dele, sendo que agora eles querem se desfazer do jogador, né? Muito complicado entender isso aí, ó. Segundo o site Bola VIP, fala o seguinte, ó: os salários dos zagueiros são altos. E o Tricolor ainda pagou 642 mil de dívidas pessoais do atleta depois da última renovação. O clube também intermediou uma carta-fiança com um banco no valor de 7,9 milhões para o atleta renegociar dívidas com credores. Torcida, vou falar para vocês, viu, pessoal? Como que um jogador de futebol consegue dever tanto, meu? O cara
teve dívida aí de 642 mil. São Paulo teve que fazer uma carta-fiança aí de 7 milhões, cara. O Arboleda, meu Deus, hein? Ganha bem, jogador de futebol e tá afundado em dívidas, né? Mas não vem o caso aqui eu ficar falando sobre isso, né? Porque cada jogador sabe aí o que que acontece com ele aí, o que ele pode e o que não pode fazer com o seu salário. Mas enfim, galera, o que que você acha? Você liberaria o Arboleda ou não? Eu, como eu falei, eu gosto muito do jogador, mas se pintar uma proposta, eu liberaria para realmente fazer essa renovação no elenco. Alguns ciclos têm se encerrado de jogadores que foram importantes para o São Paulo e precisa sim de mudar, né? A gente tá com o Juan, tá com o Ferrarese, que é zagueiro bom também, mas não tem tido muita oportunidade. Quem sabe aí agora, se por acaso a Arboleda sair, esses jogadores tenham mais oportunidade, né? Deixa seu comentário aqui que é importante para mim também, para mim saber a sua opinião sobre esse assunto. E falando também sobre alguns jogadores aí que foram já negociados com o São Paulo, alguns jogadores que já foram, vou até falar o nome deles daqui a pouco, é o seguinte, ó. O Wellington, Jamal Lewis, Raí Ramos e Matheus Belém, estes quatro já foram negociados, já não fazem mais parte do plantel do São Paulo, né? Eles vão, então quer dizer, os salários que eles recebiam já vão desafogar um pouco aí a folha de pagamento do São Paulo. Ainda tem outros dois jogadores que, inclusive, o Belmonte falou hoje, como eu disse em entrevista para o Alexandre Zanqueta, falou o seguinte, que Jackson Mendes já está sendo liberado, e Orejuela só tem mais 75 dias de contrato. Então, juntando esses quatro jogadores que eu falei, Wellington, Jamal Lewis, Raí Ramos, Matheus Belém, aí junta Mendes e o Orejuela, o São Paulo vai ter um desafogo aí de 2 milhões de reais mensais na folha de pagamento, tá? Já é um salário aí para trazer um cara aí, um camisa 10 bom de bola. Cara, um cara que ganha 1,5 milhão de reais, camisa 10. O São Paulo desafogou aí jogadores que já nem faziam mais parte do elenco, em exceção aqui do Wellington, né, que vinha jogando. O resto, nenhum vinha jogando, era tudo jogador que estava em outro clube ou reserva. Então o São Paulo teve uma economia de 2 milhões e ia usar esses 2 milhões aí para trazer um camisa 10 que a gente precisa, né? Porque o São Paulo precisa de um meio-campista. Não adianta o São Paulo iniciar a temporada novamente sem um camisa 10 aí no time, o meio-campo. Não tem condições de manter aí o Luciano como meio-campista aí do time do São Paulo. Se o São Paulo almeja aí chegar em finais, em disputar títulos, a gente precisa sim desse camisa 10, certo? E falando aí sobre como que está esse vai e vem do mercado, as chegadas, as saídas, ó. Chegadas confirmadas, tá? São jogadores que já têm contrato com o São Paulo, mas estão retornando de empréstimo. O Luan não vai ficar lá no Vitória, então ele tá voltando para o São Paulo, volante da base. Pedrinho Vilhena, que estava no esporte, retorna também para o São Paulo. Esses dois, por enquanto, já chegada confirmada no São Paulo, tá? E a saída já confirmada é o seguinte: Raí Ramos, como disse, já está saindo, já fechou com o Atlético Goianiense, vai ficar jogando lá. O São Paulo ainda ficou com 30% dos direitos federativos do jogador e vendeu o resto para o Atlético Goianiense. O Wellington, contrato encerrado, vai jogar na Premier League. Matheus Belém foi emprestado lá para a Chapecoense, vai disputar a Série B com a Chape em 2025. Jamal Lewis foi devolvido ao Newcastle, né? Não tem como, né? Foi uma contratação de risco, chegou aqui, não fez sentido algum, não se adaptou, não jogou bem, então o São Paulo fez bem e já devolveu o jogador para não precisar de ficar pagando salário. Por enquanto é isso, pessoal. O vai e vem é esse. Se tiver mais atualização, eu trago no vídeo de amanhã sobre algum outro jogadores, fechou? Galera, agradeço vocês por acompanhar o canal. Não esqueça, se você gostou do vídeo, gostou aqui dos comentários, se inscreva no canal, deixa seu like e faça seu comentário aqui também. Vamos discutir um pouco aí sobre o nosso tricolor, sobre a temporada de 2025. Fechado? Um forte abraço, boa sexta-feira e até mais.